reis, Ele é o Senhor dos senhores, esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, Ele purifica leprosos, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. A Bíblia diz:
O meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, você que está assistindo também. Que vocês possam ser bem-vindos e que possamos aprender da palavra de Deus hoje. Senhor, meu Deus, te agradeço por cada um que está aqui presente, por cada um que vai chegar ou por quem não vai vir, meu Pai. Te agradeço pela vida de todas essas pessoas. E eu queria pedir que o Senhor nos desse um culto abençoado essa noite e que o Senhor possa botar palavras na boca de quem for pregar, para que possas falar para nós da Tua palavra, meu Pai, que possamos entender da melhor forma e que possamos absorver o que o Senhor tem de bom para nos passar, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, hey, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou,
ressuscitou e ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, hey, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém. Irmãos, aquele que estiver preparado, trouxe seu dízimo, sua oferta, fique à vontade. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, Me faz andar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Senhor, meu Deus, te agradeço por cada pessoa que trouxe seu dízimo, sua oferta, meu Pai. Por cada um também que não pôde trazer, meu Pai. Que todos possam encher o desejo no coração de entregar o que é do Senhor, meu Pai. E que o Senhor possa nos dar um bom culto essa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Ei, chegou. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês que nos assistem, que estão aqui no templo. É bom ter de volta a irmã Bela e irmão Davi, querido casal, nossos irmãos que foram para uma missão essa semana no Nordeste, em Pernambuco, né? Então nós agradecemos que estarem aqui no nosso meio, voltaram bem. Temos algumas necessidades de oração, mas agradecer os irmãos que nos acompanham, a irmã Ziza, né? Noemi, irmã Zezé, acho que a Graziela também, e creio que são esses também. Um abraço a todos e todos os demais que estão nos acompanhando aí pela rede social, participando nesse momento. Tem algumas necessidades de oração. Quero pedir já para o culto jovem. Nós temos um culto jovem com os meninos aqui. Não sei se é o primeiro do ano, mas deve ser, porque e depois que eu cheguei, porque também a igreja ficou antes da pandemia, vários momentos fechados devido às ações que foram feitas no início do ano devido às chuvas. E então, um culto jovem, 19 horas. Manda os meninos, adolescentes, jovens. Vai ter uma programação muito legal aqui. E muita música que eles gostam e também uma conversa muito boa com eles, tá bom? E assim possa ser muito abençoado. E no domingo nós vamos ter o momento da posse, 19 horas, o culto, a celebração, agradecer a Deus. E acho que eu passei pelo teste, falei com os irmãos, porque acho que o primeiro pastor vai tomar posse depois de uns 5, 6 meses, né? Acho que passou pela experiência. Se quiser me mandar embora, pode mandar. E eu e a Aline pega a malinha e vamos seguir a estrada, né? Mas eu acho que não. Tomara que não, que até domingo eles não mudem de ideia a igreja, né? E a gente continua firme aí até quando o Senhor quiser, ou até que Ele venha, não é? A gente servindo o Senhor aqui nesse lugar. Mas é muito bom. Se algum irmão tem alguma necessidade de oração, algum pedido, os irmãos lembram a necessidade da igreja? Irmão Antônio. Graças a Deus. Amém, irmão Antônio. Sempre orando pela Flávia. Isso é muito bom. Tem melhorado, né? Graças a Deus por isso. Mais alguém? Irmãos, lembram que amém, irmã Bel. Tá bom, irmão. Pode deixar, irmã Bela. Vamos continuar orando por essas missionárias lá em Pernambuco. Irmã Bela e irmão Davi esteve essa semana. É isso que ela está pedindo aqui. Ok?
Vamos orar pela EBD, irmãos. Nos lembramos o dia do professor, no domingo passado. E que os irmãos, tanto acompanhando, mas em breve possam estar voltando aí, participando mais ainda da EBD. Fique em casa, participe. Muito bom. E uma igreja bíblica como a PIB Roça Grande tem muito a crescer aqui. E tenho certeza que assim vai acontecendo com cada um de nós, crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso e é o que mais importa, não é? Então que Deus continue nos abençoando, todos os professores da EBD e todos nós possamos juntos crescendo na graça do Senhor. Mais algum pedido, alguma necessidade de oração que nós lembramos ou... Sim, Maílson. Vamos sim. O Senhor abre as portas, né, Maílson? Isso mesmo. A irmã Sônia é membro aqui da igreja e precisa dessas necessidades aí, como a irmã Elza citou, da sua saúde. Pedimos oração e que assim você... Vamos orar, continuar orando pela irmã Sônia. Ok? Clevinho, vem cá. O Clevinho vai estar orando. Escolhi ele aqui para ele... Você quer? Então tá bom. O Clevinho vai estar orando por esses pedidos, essas necessidades. A gente tem um momento de oração. Como é muitos da igreja, a gente vai ter um momento de oração na sexta-feira à noite. Falar uma mini vigília, né? Até a gente poder ver estruturando para a gente reunir aqui também. Se você puder abaixar aí o aplicativo Google Meet, é tipo Zoom, semelhante, o tipo de reunião, só que ele é melhor porque ele não tem tempo, né? Então eu uso ele muito em treinamentos, cursos e reuniões que participo aí no Ministério Pastoral e discipulado, né, também, que assim fazemos. Então vai ser muito bom ter essa ferramenta aí na sexta-feira, um momento de oração. Se você quiser participar, você faça contato com a gente te envia o link, ok? Então creio que são essas necessidades de oração. O irmão Clevinho ouviu aí, já está anotado, e não vamos orar só aqui, vamos continuar orando em casa, e é isso que deve ser, né? Romanos 12 fala isso, compartilhar as necessidades dos santos, dos irmãos, né? E não só agora, mas em casa. Então vamos orar com o Clevinho, acompanhar ele em oração. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, pela essa chuva maravilhosa que o Senhor tem mandado para nós, Pai, para vir esse calor. Muito obrigado, Pai, pelas suas bênçãos em nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado. Oh, meu Deus, essa noite, neste momento, eu venho pedir e agradecer, Senhor, pela vida do irmão Antônio e de sua família, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Abençoe nossas vidas, nos dê sabedoria e discernimento, Pai, para poder compreender sua palavra, meu Deus, e nos abençoe nesse momento tão difícil, meu Pai. Muito obrigado pela vida da Flávia, Pai. O Senhor tem colocado sua mão de poder na vida dela, meu Deus. E a cura, Pai, tem vindo, Pai, gradativamente, meu Deus. Que o Senhor continue fazendo a tua vontade na vida dela, Pai. O Senhor faça o que o Senhor achar de melhor, Pai, na vida dela, meu Deus. Senhor, se o Senhor achar que deve ser vindo a cura, Pai, então dê, Pai, eu te peço nesse momento, meu Deus. Abençoe também, Pai, a Dida e a Ivoneide, Pai, lá em Recife. O Senhor sabe, Pai, como elas estão passando uma dificuldade tremenda, meu Deus. A Bela e o Davi foram lá, visitaram, deram ela um apoio. Abençoe a vida dos dois também, Pai, que permaneceram firmes ali, Pai, com aquela missionária. Ó Senhor, se for da vontade do Senhor, cure-a.
Ó, meu Deus, mas se não for, faça o que for melhor para ela, meu Pai, de acordo com a vontade do Senhor, pois só o Senhor sabe o que é melhor para a gente, meu Deus. Ajude-nos, Pai, a entender o seu plano, Pai, o plano do Senhor para conosco nessa terra, meu Deus, pois só o Senhor é soberano, só o Senhor sabe de todas as coisas, meu Deus. Abençoe também, Pai, a Sônia, libere essa cirurgia para ela, Pai, que ela consiga sair vitoriosa, Pai, dessa enfermidade que ela está passando, dessa luta, meu Deus. Mas também peço, Pai, que seja feita a vontade do Senhor na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Ó, meu Deus, eu também venho te pedir pelo culto de jovens, meu Pai, que o Senhor venha fazer um momento bom e agradável ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria neste momento, Pai, nos dê calma e paciência, meu Deus, para tomar as atitudes, meu Deus, dê sabedoria ao pastor, que a gente tenha um momento bom aqui nesse culto de jovens, não somente nesse culto de jovens, Pai, mas também nas quartas-feiras e nos domingos, e que a gente tenha, Pai, sempre uma boa comunhão com os irmãos e com o Senhor, que é o principal, meu Deus. Muito obrigado pela vida de todos, eu abençoo cada um que está aqui, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Clevinho, que o Senhor continue nos abençoando, continue abençoando cada um. Nós temos ainda a irmã Ana Paula, irmã Dejanira nos assistindo aí, participando também em casa. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, a exposição bíblica que o Senhor traz para nós hoje, de 25 a 40, falando de jovem, né? Não é só os jovens, mas sobre as pessoas solteiras cristãs, né? O apóstolo Paulo, ele separa alguns grupos nesse capítulo, como tenho falado, e agora ele vai tratar de cristãos solteiros, não casados, tá? E é muito importante a gente entender esse texto, porque eu não sei se as irmãs principalmente, né? Aqui está o Davi e o Montônio, que são os mais experientes, mas os meninos já viram essas falas do apóstolo Paulo. A gente acha que o apóstolo Paulo acho que não gosta de casamento, não, né? O apóstolo Paulo não gosta de mulher. O apóstolo Paulo gosta demais do celibato, não é? Então, vamos entender o que ele está querendo dizer? Eu achei muito interessante essa percepção do apóstolo Paulo, e tem a ver um pouco com o mundo de hoje, não é? Como a Bíblia é atual, mas algo específico que tem no texto para hoje. Ou para hoje não, para aquele tempo, né? Algo circunstancial daquele tempo, por que Paulo fala dessa forma? E lembrando que ele está respondendo algumas perguntas da igreja de Corinto, né? Perguntas específicas. Não é? O que você acha, Paulo? Como pastor, um cristão deve se casar ou deve permanecer solteiro? Né? Alguns grupos, como as virgens, ele fala da virgindade, as viúvas. Então, prestar atenção nisso para que não interpretemos mal o apóstolo Paulo. Não é? Como eu já interpretei, eu falei, gente, será que o apóstolo Paulo não gosta de casamento? Ele não apoia as irmãs, as mulheres? Ou celibato que gosta muito, mas por que ele fala dessa forma? Vamos lá ver o texto? Olha só, o versículo 25, 1 Coríntios 7, 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 25, fala a respeito das virgens, né? Não tem um mandamento do Senhor. Aí ele dá opinião. Lembra que eu fui falando muito nas últimas exposições, quando ele fala dessa forma? Ó, não o Senhor, mas eu. Quer dizer, Jesus não tratou do assunto. Ele não tratou do assunto, mas aí usou o apóstolo Paulo para falar. Então, porque está aí na Bíblia, né? Ele usou o Senhor usou o apóstolo Paulo para falar. Então, aqui ele vai dar esse conselho, não é? ou essa ideia. Mas por que ele fala isso? Olha o que diz o versículo 26. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Por que ele fala isso? Eu não sei se os irmãos já pensaram. Porque estava chegando a perseguição.
A perseguição para a igreja, irmãos. Você imagina, não é? Aquilo que um pai, a mãe teria que passar. Tanto que ele vai fazendo várias perguntas aqui sobre isso. Mas essa angustiosa situação. Então é bom estar do jeito que está. Solteiro, solteira, virgem, fica desse jeito. Fica como está. Então, e é por isso que o apóstolo Paulo, então, ele defende muito o celibato. Defende desse instinto como dom. Não é? Ele defende como dom. A irmã Bela e irmão Davi, a irmã Bela citou, não sei se essas irmãs são solteiras. Viu? São solteiras. E eu conheço vários missionários, e missionários são solteiros. Não casaram. Né? Irmã Bela e Davi, os irmãos às vezes devem conhecer também outros, como ela citou agora. Então, mas é um dom. É aquilo que recebeu. Ela não tem vontade de casar. Você conhece alguém assim? Vai falando de missionário, mas não precisa ser missionário. Mas é um dom, ela não tem vontade de casar. Não quer casar, não sonha em casar, não tem nenhum tipo de desejo dessa natureza para o casamento. Então, Paulo fala agora desses fatores que acontecia lá na época. A perseguição estava chegando para a igreja, não é? Fatores que aconteciam, que iriam acontecer naquele tempo. E, é claro, essa angustiosa situação. Por quê? A implacável perseguição que a igreja estava prestes a enfrentar. Então, o que ele vai perguntando agora? Olha só aí, para você ver o versículo 27. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Aí o 28. Mas se você casar, não estará pecando. Está vendo? Se você casar, não estará pecando. Claro que não. E também se a virgem se casar, também não está pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Ok? Então eles perguntaram isso ele responde, mas lembra, não pode pegar essa fala do apóstolo Paulo isolado. Então ele está lembrando sobre a angustiante situação de perseguição da igreja, não é? Que estava se aproximando. Já estava se aproximando. Claro que ele já tinha, mas estava se aproximando. E então, você imagina um pai fugindo e deixando um filho para trás? Uma mãe fugindo e deixando a filha indefesa para trás? O esposo fugindo e deixando a esposa para trás? Quem já viu alguns filmes, a gente vê cenas assim, filmes históricos antigos, né? E é isso que Paulo fala. Então, fica solteiro, fica melhor, né? Você não tem essa preocupação, você não vai ter essa preocupação. É claro que, igual pastores ou ministérios, ou na vida em geral, quem é solteiro tem menos responsabilidade. Menos, ele tem responsabilidade, mas é menos, não é? Se ele é casado, já aumenta um pouquinho. Se ele tem filhos, aumenta mais. Então, algumas decisões, por exemplo, eu e a Ali, somos 12 anos de casados. As decisões de vir para cá, de ir para Janaúba, né? Mudanças que a gente teve, se tivesse filho, poderia pesar um pouquinho, entende? Então, como muitos pastores e missionários fazem. E muitos pastores no interior falam assim: pastor Francis, eu quero ir para Belo Horizonte porque meu filho está crescendo. Tinha um pastor lá em uma cidade lá do norte de Minas, falou isso comigo, cidade lá bem no norte. Falou: pastor, eu preciso ir para Montes Claros, um grande centro, porque meu filho está crescendo, não tem faculdade, não tem nada. E ele precisa crescer, desenvolver. E Montes Claros, que ele estava mais perto, que ele é o grande centro, né, no norte de Minas, e como muitos também que querem vir para Belo Horizonte, região metropolitana. Mas entende? Porque tem a questão familiar, você dá essa atenção. Os que são pais, então, sabem aí, claro, muito melhor do que eu. E ele vai falando, lembra daquele sermão profético de Jesus? Eu expus aqui quando eu cheguei para a igreja, aqui em maio, né? Eu mudei para cá 29 de abril, os 4 sermões, ou 5, de Mateus 24 de Jesus, sermão profético. Ele fala: ai das grávidas, ai de várias situações. Por quê? O ataque em Jerusalém. Ele falava de 2 coisas: os fins dos tempos e também a volta, o fim dos tempos e o ataque em Jerusalém, né? A perseguição. Aí por isso que ele cita grávidas e tudo mais. Já pensou? A guerra, a perseguição, mulher grávida, casada, é realmente muito sofrimento. Por isso que Paulo fala dessa forma. Tá bom, irmãos?
Eu não sei se vocês já sabiam disso, mas eu achei muito interessante ter essa percepção que o apóstolo Paulo, então, fez aqui nesse texto. E lembrar que o imperador daquela época era Nero. Nero era mais do que o cão chupando manga. Então, como muitos imperadores, bravos, terríveis, e perseguidores implacáveis da igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo sabia o que estava falando. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que estava dizendo. Então, é por isso esse contexto que o apóstolo Paulo destaca aqui. Vamos lá, o 29, diz assim: mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Irmãos, é lógico que é um contexto de guerra, mas muito parecido com o nosso. As coisas estão, o tempo parece que passa mais rápido devido aos nossos trabalhos, afazeres, a quantidade de informação. Você sabia, não sei se alguém já ouviu falar dessa ilustração, ou um fato, que uma criança de 10, 11 anos, ela tem mais informação que um imperador de Roma dessa época. Porque o bichinho fica ali no celular. Quem tem neta aí, neta sabe. Fica ali, ele fica ali, ele fica ali. Até 10, 11 anos, aí já entrou muita informação ali. Mais do que um imperador de Roma. Você imaginou? As estatísticas, né, pelo menos estudos, dizem isso. Achei interessante, né? Então, para você ver a quantidade de informação e de tudo que tem para nós nesse tempo. Mas aqui ele não fala só da informação, ele está falando da aparência. Está vendo esse tanto de coisa que ele coloca? Os que são casados como se não fossem. Tudo um paradoxo para você não estar preso, né? E como que a gente se apega muito às coisas, né? A questões, a gente vai sentir na hora de uma guerra, na hora de perder as pessoas. Então o apóstolo Paulo orienta muito bem isso, mas lembrando a última frase, quando ele diz, porque a aparência deste mundo passa. Isso tudo passa, né, irmãos? É uma aparência que, o sentido do grego aí, é uma aparência externa mesmo, né? Muda, né? Os que são jovens aqui, lembra, os mais novinhos, os irmãos mais experientes, lembram quando era mais novo, tinha força, o visual, o rosto, não tinha tantas dificuldades como tem agora. Quer dizer, o externo passa, isso tudo passa. Então, cabe a nós também nesse tempo ficarmos assim bem ligados para não ficar preso a esse mundo, a essas coisas. Tanto da nossa partida, o Senhor nos chamar, e a volta dele. Então, vamos estar atentos na nossa vida com o Senhor. 32. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Está vendo quando ele fala disso? Por causa daquele tempo. E eu quero que vocês fiquem livres de preocupações, da perseguição, das tribulações que vai vir para a igreja, para vocês. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Eu já interpretava esse texto quando era adolescente e jovem, de procurar agradar o Senhor mesmo. Falei, vou buscar, eu ia em congresso de tudo quanto é jeito, da Jubac, Juban, não é? Como os irmãos me conhecem um pouco aí do meu histórico com isso aí, e eu queria participar de tudo. Eu falei, eu quero agradar o Senhor, eu estou solteiro, então vou procurar ir nessas coisas. E depois que a gente alerta que eles começam a namorar muito cedo, acaba que talvez se limita um pouco disso. Mas também se tem uma relação boa, tranquila, também não vai impedir, né? Claro que precisa compreender. Mas quanto mais postergar isso para frente, é melhor. E aí, por isso que ele trata do casamento, que vai tratar um do outro. Precisa cuidar do outro. O versículo 33 e 34. 34 continua, assim, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor,
para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Vamos continuar, que aqui está bem tranquilo. 35, digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, façam o que quiser, não pecam, que casem. 37, contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar a virgem, a jovem fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. Por isso que ele está dizendo, claro, casar virgem é muito melhor, não é? A gente vai... E eu vou defender o texto bíblico, né? Lógico. Se eu for orientar os jovens estão me ouvindo aí, você preservar para o casamento, não é? Não vai se entregar antes da hora. Se aconteceu, não é? Aí, claro, esperamos assim que não aconteça mais, mas aqui é bom preservar para o casamento. É isso que está vendo que o contexto da Bíblia diz muito isso. Alguns que são contra isso, e até por aí pastores e líderes, mas a Bíblia não é clara nisso. A Bíblia não fala, meu filho, mas a Bíblia não fala literalmente de escrito de um tanto de coisa, talvez. Mas o contexto a gente dá para entender muito bem como vem o assunto de Gênesis e Apocalipse. São desculpas esfarrapadas que às vezes as pessoas querem dar para aproximar o texto para você e pegar aquilo para você. Tá vendo? E então, está muito claro aí sobre o casamento, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Nós vamos ver aqui mais como o Senhor vê o casamento através do apóstolo Paulo. Olha para você ver o versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. É importante destacar, irmãos, por isso que o casamento é sempre uma aliança. O casamento é sempre uma aliança. Você tem um pacto ali, uma aliança, não é um contrato de experiência. Se não der certo, separa. Os advogados dizem que é contrato, sabia? Legalmente falando que é um contrato. Mas para nós não, biblicamente é uma aliança. É algo que você tomou aquela decisão e você comprometeu. Não é? Você fez essa escolha e é uma aliança que você fez com o seu cônjuge. E aí... sabe por que o apóstolo Paulo está falando disso? Lembra lá daquele diálogo com Jesus, Mateus 22, 29 a 30, quando eles perguntam quem vai ser o marido dela no céu, uma vez que os 7 a desprezaram. Há uma ideia, às vezes, tanto aqui que outros grupos, principalmente os mormons, eles pensam que você vai, a irmã Bela e o irmão Davi são casados, eles vão ser casados na eternidade. Não são, irmãos. E tem muita linguagem evangélica de cristão são casados eternamente. Não são. São até a morte separe. O que Jesus falou ali? Vamos lembrar do texto? Eles queriam pegar Jesus nisso. Tá? Olha, interessante, irmão. Pega o pulo do gato, como diz no texto bíblico. Olha, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então, não vou continuar casado com a Lília, não. O Davi e Bela também não vão continuar casados. O casamento encerra com a morte. Entende? Então, é muita frasezinha de efeito no Facebook, nas redes sociais, né? Os eternos namorados, eternos casados. Irmãos, mas não são eternos. Tá bom? E não vai continuar casado lá. Não é? Então, a gente precisa estar atento nisso. Bom, Antônio pediu a palavra ou não? Não. Obrigado, tá bom. Eu quero em breve, assim, né, com a transmissão fica difícil ouvir os irmãos, para a gente conversar mais, que é muito bom, quero edificação com os irmãos, mas qualquer coisa pode me mandar no privado ou no chat aí. Mas é interessante ver isso, tá vendo? Que é muito comum a gente... Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Então, ok?
de dizer que casamento é eterno, não é eterno, é até que a morte separe. Eu não gosto de falar quando eu faço cerimônia sobre a morte, mas o certo é, né? Eu não falo porque é um momento feliz, né, e tal, mas eu entendo que até a morte separe. É por isso que o casamento, volto a dizer que é uma aliança, como diz o texto muito claro. Olha agora o que ele diz o 40. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Ah, não, e detalhe aqui do 39, perdão, quando diz aí que ela fique livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Está vendo? No Senhor. É importante, viu, jovens, adolescentes, casarem, os solteiros, que é o mesmo casamento, casarem no Senhor. O que quer dizer? Da mesma fé e ordem, do mesmo credo. Quem não casou, paga o ônus disso hoje. Não casou, quem casou com jugo desigual, ou até de igrejas diferentes, sabia, só que vai na ideia romântica. E eu já falo de cara com os jovens, ou a turma que vai nessa linha. Agora é bonitinho. Falei com um hoje. Falei assim, ó, depois você vai resolver isso. Você não vai resolver. Agora você vai na igreja dela, vai na igreja dele, beleza. Mas depois você precisa resolver isso. Até da mesma igreja é importante. É importante. Mas julgo desigual aí não dá mesmo. Não dá mesmo. Então pense nisso, casar no Senhor, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tá bom? E aí que ele fala sobre a opinião dele, que será mais feliz se permanecer viúva, né? Porque ele prefere, claro, pensando nesse contexto, e eu já tenho dado muitos exemplos aqui, as irmãs que são viúvas, os irmãos, principalmente as irmãs, né? As irmãs que ficam mais, optam mais por isso, mas de que, pastor, muitas dizem, né? Estou bem, estou tranquilo, posso isso, posso aquilo, então ela chega até o mesmo conselho do apóstolo Paulo, que é verdade, porque menos uma preocupação. Bíblico. Não é preocupação negativa, mas assim, é uma preocupação. Você tem que cuidar. Não é? Não podemos ter e criar nenhuma coisa sem ter em mente que eu preciso cuidar do outro. Seja de objetos a pessoas. De pessoas, então, nem se fala. Não é? Então, isso é muito claro. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer para nós e nessa noite. Amém, irmãos? Vamos orar. Espero que a palavra do Senhor fique em nosso coração. Eu gostei muito dessa parte que agora ele fecha sobre casamento e principalmente essa exposição de hoje e de lembrar que o casamento não é eterno. Tem que te dar essa notícia ruim aí, que você quer casado, você pensa que é eterno. No céu, Jesus falou, não se dão em casamento, tá bom? Vamos lembrar disso e até que o Senhor volte, até que a morte separe, mas temos essa aliança. Ok? Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por essa noite, pelo Ministério de Louvor, os nossos meninos aqui, abençoe a vida deles. Obrigado pela exposição bíblica, o texto, Pai, que o Senhor nos falou nessa noite, sobre os solteiros cristãos. Abençoe os nossos jovens e adolescentes aqui da igreja, que possam escolher bem, ó Pai, o seu cônjuge, o seu casamento e no Senhor, Pai. Abençoe que os nossos queridos aqui escolham, Pai, para que não venham sofrer no futuro com um jugo desigual ou situação semelhante. Ó, Pai, abençoe. Abençoe aqueles que passam por isso, que talvez não teve opção ou não pensou nisso na época, achou que era muito romântico, mas sabemos dessa dificuldade dessas irmãs e irmãos. Abençoe, ó Pai, que ela seja luz para que a conversão chegue no marido, para a conversão chegue na esposa, porque é isso que a Bíblia orienta, para que tanto a mulher como o homem edifique aquele lar. Use, meus irmãos e irmãs, nisso no casamento. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. E ó Pai, venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até sábado nós temos aqui o culto jovem, e que Deus abençoe a todos. Obrigado, meninos. Vamos cantar e encerrando o culto dessa noite. Deus abençoe vocês, todos nós.
por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. solta o cabo da nau, Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, Quando pedes na fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. solta o cabo da nau, Solta o cabo da nau, toma os remos com as mãos e navega com fé em Jesus. em Jesus. E então tu verás que